4 de junho de 1942, 7h28 da manhã. O almirante Isoroku Yamamoto está a bordo do supercouraçado Yamato, a 500 quilômetros a noroeste de Midway, quando recebe a confirmação que esperava. Aeronaves japonesas estão atacando as instalações do atol. Tudo está correndo conforme planejado. A isca foi lançada. Agora é só esperar que os porta-aviões americanos apareçam exatamente onde ele quer, para destruí-los. Yamamoto observa o horizonte com satisfação contida, porque ele acredita estar executando o golpe que terminará a guerra no Pacífico. Mas há algo que ele não sabe. Algo que neste exato momento está transformando sua armadilha cuidadosamente planejada em sua própria sentença de morte. Os porta-aviões americanos que ele está caçando já sabem que ele está vindo. Já estão posicionados. Já estão esperando. E nas próximas 6 horas, a decisão mais arriscada que Yamamoto tomou em sua carreira vai destruir o poder naval japonês de forma tão completa que a guerra no Pacífico essencialmente terminará neste dia de junho, mesmo que demore mais 3 anos para o Japão admitir. A Operação Midway nasceu da mente de Yamamoto como resposta direta ao ataque de Doolittle sobre Tóquio em abril. Bombardeiros americanos lançados do Hornet atingiram a capital japonesa, causando danos mínimos, mas humilhação máxima. O fato de que aviões inimigos conseguiram bombardear o Palácio Imperial exigiu resposta. E Yamamoto tinha a resposta perfeita: expandir o perímetro defensivo japonês capturando Midway, o atol estratégico a 2.000 quilômetros do Havaí. Mas Midway não era apenas sobre conquistar uma ilha. Era armadilha. A verdadeira meta era forçar a Marinha Americana a uma batalha decisiva onde pudesse ser aniquilada. Yamamoto sabia que os americanos não deixariam Midway cair sem lutar. Sabiam que perder o atol colocaria o Havaí sob ameaça direta. Então viriam com tudo o que tinham, e ele estaria esperando com a maior concentração de poder naval que o Japão conseguiu reunir. 8 porta-aviões, 11 couraçados, 22 cruzadores, 65 contratorpedeiros. Uma armada que deveria esmagar qualquer força que os americanos conseguissem reunir. O plano era complexo. Talvez complexo demais. Múltiplas forças operando de forma coordenada através de milhares de quilômetros de oceano. A força de ataque principal sob comando do vice-almirante Chuichi Nagumo, com 4 porta-aviões pesados, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu, atacaria Midway primeiro, destruindo as defesas terrestres. Simultaneamente, forças de invasão transportando tropas se aproximariam para desembarcar. E quando os porta-aviões americanos aparecessem para defender Midway, a força principal de Yamamoto, incluindo os couraçados mais poderosos do mundo, convergiria para destruí-los. Era plano que dependia de timing perfeito, coordenação impecável e, mais importante, surpresa total. Yamamoto apostou tudo na premissa de que os americanos não saberiam que Midway era o alvo até ser tarde demais para montar defesa adequada. Ele estava errado, completamente, catastroficamente errado. Porque enquanto Yamamoto finalizava seus planos em Tóquio, um grupo pequeno de criptógrafos americanos no subsolo de Pearl Harbor estava decifrando cada detalhe da operação. A estação Hippo, comandada pelo comandante Joseph Rochefort, vinha quebrando o código naval japonês JN-25 há meses. E nas semanas antes de Midway, eles interceptaram tráfego crescente sobre uma operação designada AF. Rochefort estava convencido de que AF era Midway, mas precisava provar. Então ele criou um teste engenhoso. Ordenou que Midway enviasse mensagem em código baixo dizendo que suas instalações de dessalinização estavam quebradas. Dias depois, inteligência japonesa reportou que AF tinha problemas de água doce. Confirmação. O almirante Chester Nimitz, comandando a frota do Pacífico, agora sabia exatamente onde e quando o ataque viria, e tinha tempo suficiente para preparar a emboscada. Nimitz reuniu tudo o que tinha. Os porta-aviões Enterprise e Hornet sob comando do contra-almirante Raymond Spruance. O Yorktown, danificado na Batalha do Mar de Coral, mas reparado em tempo recorde em Pearl Harbor, sob comando do contra-almirante Frank Fletcher. 3 porta-aviões contra 4 japoneses. Números desfavoráveis, mas Nimitz tinha vantagens que compensavam.
Ele sabia onde o inimigo estaria. Ele podia posicionar suas forças perfeitamente. E ele tinha Midway funcionando como porta-aviões insincável, com bombardeiros terrestres aumentando seu poder de ataque. Nimitz enviou seus porta-aviões para um ponto a nordeste de Midway, posicionados para atacar o flanco da força de Nagumo, no momento em que ela se comprometesse ao ataque terrestre. Ele apostou tudo em um princípio simples: atacar primeiro, atacar duro, atacar os porta-aviões inimigos antes que pudessem lançar contra-ataque. Era estratégia arriscada, mas era a única chance de vencer contra a força superior. 4 de junho, 4h30 da manhã. Nagumo lança aviões de reconhecimento para varrer o oceano ao redor de sua força-tarefa. É procedimento padrão, mas há problemas imediatos. Um dos hidroaviões de reconhecimento do cruzador Tony sofre atraso de 30 minutos no lançamento por problemas mecânicos. 30 minutos que vão custar caro, porque esse avião está designado para varrer exatamente o setor onde os porta-aviões americanos estão posicionados. Às 4h30, Nagumo lança a primeira onda de ataque contra Midway. 108 aeronaves, metade de sua força disponível. A outra metade permanece nos porta-aviões, armada com torpedos e bombas perfurantes, mantida em reserva para atacar navios americanos se aparecerem. É decisão lógica. Nagumo não sabe onde os porta-aviões americanos estão, ou mesmo se estão por perto. Então mantém capacidade de responder rapidamente quando forem detectados. Mas os americanos já sabem onde ele está. Aviões de patrulha de Midway detectam a força japonesa às 5h30 e transmitem posição, curso e velocidade. Fletcher, no Yorktown, recebe o relatório e ordena que Spruance, no Enterprise e Hornet, lance ataque imediato. É decisão calculada. Fletcher mantém o Yorktown em reserva enquanto recupera seus próprios aviões de reconhecimento. Spruance parte para atacar com tudo que tem. Às 7h, a primeira onda japonesa atinge Midway. Os bombardeiros causam danos significativos, mas as defesas do Atoll são mais fortes que esperado. O líder da força de ataque, Tenente Tomonaga, envia mensagem clara para Nagumo. É necessário segundo ataque. Nagumo enfrenta agora a decisão crítica. Ele ainda tem 108 aeronaves nos porta-aviões, armadas para ataque antinávio. Mas Tomonaga está dizendo que Midway precisa ser neutralizado. E até este momento, nenhum navio americano foi detectado. Então Nagumo toma a decisão que vai destruir sua força-tarefa. Ele ordena que as aeronaves de reserva sejam rearmadas, trocando torpedos e bombas perfurantes por bombas terrestres de uso geral, preparando-as para segundo ataque contra Midway. É exatamente 7h15 quando a ordem é dada. Nos hangares dos 4 porta-aviões, equipes de manutenção começam o trabalho tedioso e perigoso de remover torpedos pesados das aeronaves e substituí-los por bombas diferentes. Torpedos são empilhados nos convéses dos hangares. Munição é movida. É processo caótico. E deixa os navios vulneráveis, com explosivos expostos por toda parte. Mas Nagumo não está preocupado, porque ainda não há sinal de navios americanos. 15 minutos depois, às 7h28, o hidroavião do Tony, aquele que decolou com 30 minutos de atraso, finalmente transmite a mensagem que muda tudo. Avistei o que parece ser 10 navios inimigos rumando sudeste. A mensagem é vaga, não especifica que tipo de navios. Nagumo imediatamente ordena esclarecimento. Acerte tipos de navios. São cruzadores? Contra-torpedeiros? Ou porta-aviões? Porque se são porta-aviões, tudo muda. Minutos passam. Minutos preciosos, onde decisões precisam ser tomadas. Nagumo está preso em dilema impossível. Seus aviões estão sendo rearmados para atacar Midway. Sua primeira onda precisa retornar e pousar em breve, o que significa que os convéses precisam estar livres. E agora há navios americanos em algum lugar, possivelmente incluindo porta-aviões. Às 7h45, outra mensagem do hidroavião do Tony. O inimigo está acompanhado por o que parece ser um porta-aviões. Confirmação. Há porta-aviões americanos na área. Nagumo ordena imediatamente que o rearmamento seja interrompido e revertido. Coloquem os torpedos de volta. Preparem para ataque antinávio. Mas agora a situação nos hangares é caos absoluto. Algumas aeronaves já foram completamente rearmadas com bombas terrestres. Outras estão parcialmente desmontadas.
Torpedos que foram removidos precisam ser reinstalados. E a primeira onda está se aproximando, com combustível acabando, precisando pousar. Nagumo toma outra decisão. Ele vai recuperar a primeira onda primeiro. Vai reabastecer e rearmar todas as aeronaves adequadamente. Então vai lançar ataque massivo coordenado contra os porta-aviões americanos. É decisão lógica em teoria. Um ataque forte e coordenado é melhor que ataques fragmentados. Mas essa decisão vai custar-lhe tudo, porque significa que pelos próximos 30 a 40 minutos, seus porta-aviões estarão completamente vulneráveis, recuperando aeronaves, com convéses cheios de aviões sendo reabastecidos, com hangares cheios de munição exposta. E os americanos estão chegando. Spruance lançou tudo que tinha. Bombardeiros de torpedos, bombardeiros de mergulho, caças. Mais de 150 aeronaves voando em direção à posição reportada da força japonesa. Mas há problemas de coordenação. As diferentes esquadrilhas perdem contato umas com as outras. Os caças Wildcat, que deveriam escoltar os bombardeiros lentos e vulneráveis, vão na direção errada. Os bombardeiros de torpedos chegam primeiro, sozinhos, sem escolta. E o que acontece a seguir é massacre. O esquadrão de torpedeiros do Hornet, 15 devastadores TBD, atacam sem escolta de caças. Os Zeros japoneses os interceptam e os destroem sistematicamente. 14 de 15 aeronaves são abatidas. Nenhum torpedo atinge. O esquadrão de torpedeiros do Enterprise ataca em seguida. Mesmo resultado. Abatidos pelos Zeros, dilacerados pelo fogo antiaéreo. Dos 14 que atacam, 10 são destruídos. Nenhum acerto. O esquadrão do Yorktown ataca. 12 torpedeiros, todos abatidos ou forçados a recuar. Dos 41 bombardeiros de torpedos americanos que atacam, apenas 6 sobrevivem. É vitória devastadora para os japoneses, validação aparente da decisão de Nagumo de esperar e lançar ataque coordenado. Mas os ataques de torpedos, embora fracassados, conseguiram algo crítico. Atraíram todos os caças Zero para baixa altitude, perseguindo os torpedeiros. E isso significa que quando os bombardeiros de mergulho americanos finalmente chegam, às 10h20, o céu acima dos porta-aviões japoneses está completamente desprotegido. O tenente-comandante Wade McCluskey, liderando os bombardeiros de mergulho do Enterprise, estava perdido. Voou para onde a força japonesa deveria estar e não encontrou nada. Combustível estava acabando. Ele estava prestes a ordenar retorno quando avistou um contratorpedeiro japonês navegando em alta velocidade. McCluskey apostou que o contratorpedeiro estava indo se juntar à força principal. Seguiu-o. E às 10h20, viu através das nuvens a visão que todo piloto de bombardeiro de mergulho sonha. 4 porta-aviões japoneses, em formação, convéses cheios de aeronaves sendo reabastecidas, completamente desprotegidos. McCluskey dividiu suas 37 aeronaves. Metade atacaria o Kaga, metade atacaria o Akagi, o navio Capitânia de Nagumo. No convés do Akagi, a primeira onda de aeronaves recuperadas está sendo rapidamente reabastecida e rearmada. Torpedos estão sendo carregados. Bombas estão sendo movidas. Mangueiras de combustível estão conectadas. O convés é caos organizado de atividade frenética, porque todos sabem que precisam lançar ataque contra os americanos o mais rápido possível. E então alguém olha para cima e vê os bombardeiros de mergulho mergulhando do sol. Não há tempo para avisos adequados. Não há tempo para manobras evasivas. Não há caças para interceptar. Os SBD Dauntless mergulham em ângulos de 70 graus, caindo do céu como martelos. No Akagi, 3 bombas de 500 quilos atingem em sequência rápida. A primeira perfura o convés de voo próximo ao elevador central. Explode no hangar superior, onde aeronaves estão sendo armadas. A explosão detona torpedos empilhados, combustível de aviação, munição. A força da explosão secundária é tão intensa que levanta o elevador de voo. A segunda bomba atinge próximo à popa, iniciando incêndios massivos. A terceira atinge perto da ilha de comando. Em menos de 2 minutos, o Akagi está envolto em chamas, explodindo continuamente de dentro para fora. Nagumo é forçado a evacuar para um cruzador, deixando seu navio Capitânia morrendo.
No Kaga, 4 bombas atingem. Os resultados são ainda piores. O convés de voo é perfurado em múltiplos pontos. Explosões secundárias dilaceram os hangares. Incêndios se espalham incontroláveis. O Kaga, veterano de Pearl Harbor, está se transformando em inferno flutuante. Enquanto McCluskey está atacando, os bombardeiros de mergulho do Yorktown, liderados pelo tenente-comandante Max Leslie, chegam simultaneamente e atacam o Soryu. 3 bombas atingem em menos de 3 minutos. Mesma história. Convés perfurado, hangares explodindo, incêndios incontroláveis. 3 porta-aviões destruídos em 5 minutos. 5 minutos que mudaram completamente o equilíbrio de poder no Pacífico. Das 10h22 às 10h27, a aviação embarcada japonesa foi aniquilada. 3 dos 4 porta-aviões pesados que atacaram Pearl Harbor estão em chamas, morrendo. Restava apenas o Hiryu, que estava separado dos outros por decisão tática e escapou do ataque inicial. O contra-almirante Tamon Yamaguchi, comandando do Hiryu, lança imediatamente contra-ataque. Ele envia tudo que tem contra os americanos. 18 bombardeiros de mergulho e 6 caças atacam e encontram o Yorktown. O Yorktown sofre 3 impactos de bombas. Incêndios severos. Controle de danos heróico consegue controlar as chamas e o navio retoma operações temporariamente. Mas então, uma segunda onda do Hiryu, desta vez com torpedeiros, atinge com 2 torpedos. O Yorktown para. Começa a adernar. É evacuado. Mas o Hiryu acabou de revelar sua posição. Aviões de busca americanos localizam o último porta-aviões japonês operacional. Bombardeiros de mergulho do Enterprise são lançados. Às 17h00, eles encontram o Hiryu. 4 bombas atingem. Mesmos resultados devastadores. Hangares explodem. Incêndios se espalham. Yamaguchi, recusando-se a abandonar, vai afundar com seu navio. Ao final de 4 de junho, 4 porta-aviões japoneses estão destruídos ou morrendo. O Akagi queima até a manhã seguinte. É torpedeado por contra-torpedeiros japoneses para evitar captura. O Kaga afunda durante a noite. O Soryu afunda às 19h13. O Hiryu afunda na manhã de 5 de junho. 4 porta-aviões, 248 aeronaves, 3.057 homens perdidos. Entre os mortos estão alguns dos pilotos mais experientes do Japão, veteranos de Pearl Harbor, Darwin, Índico. Pilotos que não podem ser substituídos. Yamamoto, recebendo os relatórios a bordo do Yamato, ordena a retirada. Sua armada massiva, seus couraçados superpoderosos, tudo inútil sem porta-aviões para fornecer cobertura aérea. A operação que deveria destruir os porta-aviões americanos e terminar a guerra no Pacífico, destruiu a capacidade ofensiva japonesa. Os erros foram múltiplos e fatais. Yamamoto subestimou completamente a capacidade americana de quebrar códigos. Sua crença em surpresa foi ilusão que custou tudo. Nagumo hesitou no momento crítico, preso entre atacar Midway e atacar navios americanos. Acabou fazendo ambos mal. A decisão de rearmar aeronaves 2 vezes deixou seus porta-aviões vulneráveis, exatamente quando os bombardeiros americanos chegaram. O atraso de 30 minutos no lançamento do hidroavião do Tony significou que porta-aviões americanos foram detectados tarde demais. A falta de coordenação entre reconhecimento e ataque deu aos americanos tempo de posicionar perfeitamente. Mas o erro mais fundamental foi estratégico. Yamamoto dividiu sua força massiva em múltiplas formações espalhadas por milhares de quilômetros de oceano. Sua ideia de atrair os americanos para a armadilha dependia de que eles não soubessem da armadilha. Quando a inteligência americana quebrou o código, toda a estratégia colapsou. E quando chegou o momento da batalha, Nagumo enfrentou os americanos com apenas 4 porta-aviões, quando Yamamoto tinha 8 disponíveis. Os outros estavam em operações secundárias ou muito distantes para ajudar. Concentração de força, princípio básico da guerra, foi violado. Midway provou que números brutos não importam se a inteligência é superior, se o posicionamento é melhor, se a execução é mais rápida. Os americanos tinham 3 porta-aviões contra 4 japoneses, mas souberam onde estar e quando atacar.
5 minutos de bombardeio de mergulho preciso destruíram 6 meses de planejamento japonês e anos de construção naval. A matemática era simples e brutal. Japão perdeu 4 porta-aviões que não podia substituir rapidamente. América perdeu um que seria substituído por 10. Japão perdeu 248 aeronaves de um inventário limitado. América perdeu 150 de produção que despejava milhares por ano. Japão perdeu pilotos veteranos insubstituíveis. América tinha programas de treinamento produzindo milhares de novos pilotos. A partir de Midway, cada engajamento subsequente no Pacífico foi Japão lutando em retirada, tentando retardar o inevitável. Guadalcanal sangrou recursos. Marianas foi massacre. Leyte destruiu o que restava da frota de superfície. A linha conectando Midway a Hiroshima é direta. A capacidade japonesa de projetar poder naval ofensivo foi quebrada em 4 de junho de 1942. O resto foi apenas questão de tempo, de quantos meses ou anos o Japão poderia resistir antes que matemática industrial implacável terminasse a guerra que Pearl Harbor começou e Midway decidiu.